Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Hoje, né, o nosso tema é um bate-papo sobre aba no contexto interdisciplinar com o professor Lucelmo. Ele já está chegando. Olá, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo jóia? Você me ouve bem? Estou ouvindo. Vocês estão ouvindo bem? Florence. Boa noite, desculpa aí pelo meu nervosismo, é uma honra, né, estar falando com você. Eu me chamo Gláucia, né, sou da área de pedagogia, mãe de autista também. Vou apresentar um pouquinho rapidinho o nosso projeto, né, que já tem mais ou menos um ano que a gente fez, assim, a nível nacional. E ele começou, né, quando eu ministrei um workshop na UFJF sobre materiais adaptados para autismo. E com isso, tornamos hoje já 40 grupos, né, no WhatsApp, com intuitos de acolher, de trocar experiência. E junto eu tenho a Florência, que é minha parceira, que ela entrou aí para me ajudar a administrar, né, com as questões burocráticas, embora ela não seja da área, né, que ela até de química. Enfim, ela tem aí uma ampla área, né, acadêmica, com experiência, pós-doutorado na área de química, e ela apaixonou, e é a nossa pesquisadora, e ela fica nos dando aí suporte, né, só para entender de como começou, né, o nosso projeto, e visando isso que a gente começou nessa pandemia a fazer lives para poder atender esse público, né, que tem muita carência, assim, de informações, né. E aí, enfim, e a gente vamos falar um pouquinho aí de aba. Eu gostaria, já começando assim, a pergunta para o senhor, o que é aba, né? Porque a aba não é um método, né? Pelo contrário, né? Para você explicar um pouquinho para a gente. Tá. Então, boa noite. Eu agradeço pelo convite, por estar conversando aqui com as pessoas. Eu acho que a gente fazer esse tipo de divulgação é muito importante. A gente precisa decomplicar isso. Precisamos fazer que todo mundo faça live, faça postagem, distribua o conhecimento científico. Então, isso é uma coisa muito positiva. E nós estamos falando especificamente aqui de aba. Fico muito satisfeito de falar, porque é uma ciência que chega a poucas pessoas, a ponto de as pessoas dizerem que é um método, né? O tal do método ABA, que uma galera fala. Então, assim, a ABA, análise do comportamento aplicado, é uma ciência que estuda o organismo, o comportamento dos organismos, como as pessoas se comportam, né? Análise do comportamento. Na sua dimensão aplicada, que é a ABA, ela estuda como melhorar o conhecimento da vida humana, melhorar a qualidade da vida humana, desculpe. Como é que a gente pode melhorar utilizando o que a gente sabe sobre o comportamento humano? Então tem a física, por exemplo. Vamos lá, imaginar a física. Então a física é uma ciência. E aí você tem a engenharia. A engenharia é a parte que você pega essa ciência e aplica. E é um método específico. Aí tem um conjunto de métodos na engenharia. A análise do comportamento aplicado é a ciência. E aí nós temos dentro dessa ciência várias metodologias, né, que são estudadas e que são constituídas a partir dessa ciência, como um ensino por tentativas discretas, um ensino incidental, um encadeamento de resposta. Aí sim são métodos. Mas por que é importante a gente dizer que não é um método e é uma ciência? Porque, qual é a grande questão? É que se é um método, eu tenho que fazer isso, isso, isso e aquilo. Só que se as pessoas são diferentes, como é que eu posso fazer a mesma coisa? Sendo que cada criança com autismo é totalmente diferente do outro. Então eu não posso fazer a mesma coisa. Então, não é um método. Eu tenho que analisar aquele indivíduo, eu tenho uma ciência para isso, eu tenho que entender como é que aquele indivíduo aprende para eu moldar a minha metodologia a ele. Então, quem determina a metodologia é o indivíduo. São as necessidades desse indivíduo. Então, ABA é o contrário, é você se submeter a como o indivíduo aprende. Ou seja, não só não é um método, como é o oposto do que é um método, que seria uma prática pré-determinada.
E aí, professor, tem a aba que a gente vai pela parte da evidência científica. Tem outros métodos para o autismo baseado em evidência científica, sem ser o aba? Tem sim. O que tem evidência para autismo? Então vamos lá. São duas coisas diferentes. Primeiro, intervenção compreensiva. O que é isso? É o pro-autismo mesmo. Eu pego o autismo e eu vou fazer uma intervenção para todos os domínios. Então, a intervenção intensiva é essa que a gente chama de intervenção baseada em aba, em que eu pego todos os domínios do desenvolvimento e escrevo para eles um planejamento de intervenção e vou lá intervindo e ajudando essa criança a crescer. Mas existem outras práticas que não têm nada a ver com aba, mas que também têm um papel importante em várias coisas. Eu vou dar alguns exemplos. Musicoterapia, né, ou intervenções... na verdade, intervenção mediada por música que inclui musicoterapia. Então, você pode trabalhar ali algumas habilidades de comunicação, você pode de habilidades sociais, habilidades motoras, por exemplo, com brincadeira, com musicoterapia. Integração sensorial de aires. É uma intervenção feita por terapeutas ocupacionais, que tem essa certificação, né? Que trabalha com o transtorno do processamento sensorial. Exercício físico e movimento. Então, isso é trabalhado por profissionais de educação física, profissionais de fisioterapia, normalmente, mas principalmente educação física. Então, você pode ter aí um monte de possibilidades. Você pode trabalhar desde aspectos propriamente motores, né? Como a praxia global, a praxia fina, mas você também pode trabalhar habilidades sociais, você pode trabalhar várias habilidades, né? Relacionadas nesse campo. Autocontrole, né? Se você pensa, por exemplo, em mindfulness. E tem também uma prática que normalmente está dentro de uma intervenção baseada em aba, mas às vezes acontece fora. Um profissional bem independente, que é a comunicação alternativa e ampliada, que é uma coisa excepcional e fundamental para muitas pessoas com autismo. Né? Essa é uma prática que, a rigor, é baseada em análise do comportamento, mas tem outros profissionais que também trabalham. E para a gente falar assim, um pouquinho de aba no Brasil, como que assim, não tem registro, como que a gente faz para a gente pensar numa implementação para as escolas, né, na área voltada à aba para a educação? Então, a grande questão é a seguinte, na minha interpretação, né? Os profissionais de sala de recursos, quando eles vão exercer essa profissão, qual é a formação que eles têm? Isso varia de município para município, porque não existe uma regra. O que existe é uma descrição bem vaga das habilidades que eles têm que ter, mas não existe uma regra. Então, os municípios exigem coisas muito diferentes. Então, veja, por exemplo, os municípios, em geral, uma parte deles vai exigir pós em educação especial. Mas cada pós em educação especial também fala o que quiser. Porque não existe uma regulamentação do que é uma pós em educação especial. Mas, de um modo geral, as pós-graduações em educação especial, elas são muito vagas, elas são discursivas. Elas, em geral, vão dizer que somos todos iguais, tem que respeitar a diferença, tem que respeitar a diversidade, e que Salamanca é muito legal, que na época da Grécia jogava as crianças da Pirambeira, hoje não joga mais, e que é isso aí. E aí você tem disciplinas enormes para falar isso. E quando muito, descreve a deficiência, descreve o que é o autismo. Descrever o que é o autismo não faz a gente saber como atuar. Faz você saber descrever o que é o autismo, mas não como ensinar o indivíduo. Se eu digo assim, por exemplo, uma pessoa com autismo pode apresentar crise de agressividade. Então, ele apresenta crise de agressividade em tal, e tal, e tal, e tal situação. Tá bom, mas e aí? Como é que eu faço quando ele tiver crise de agressividade? Como é que eu resolvo? Isso não está descrito, né? Ao descrever o que é autismo, não resolve isso. Então, qual que é a grande questão, na minha interpretação? É a gente mudar a orientação técnica, teórica, da formação que é dada ao profissional de sala de recursos. Então, é ele que tem que começar a receber essa formação, na minha interpretação. Não precisa ter nenhuma grande coisa. As prefeituras já têm formação todo ano. Faz convênio com a universidade e começa a dar essa formação para os profissionais. Então, a questão é, o profissional já existe. Nós precisamos dar uma formação suplementar a ele.
Eu não sei como vai se suceder, porque pode acontecer muita coisa. Mas eu, com a Flávia Marçal, escrevemos a diretriz para autismo, as novas diretrizes nacionais para autismo, que vão passar por uma série de processos para eventualmente ser postas em vigor no Brasil. Se vigorar tal como nós descrevemos, já lá está descrito que o profissional de saúde de recursos vai ter que ter essa formação, mas vamos ver aí o que vai acontecer para frente. E é interessante o que o senhor falou, porque assim, aí vem a questão, né? Porque a aba atualmente é caro, né? E o porquê que a aba é caro, né? Por que fica elitizado, né? Aí eu gostaria Caríssimo. Tem vários motivos pelos quais é caro. Primeiro motivo, eu tenho um vídeo, inclusive, sobre isso no canal Lunaba. Primeiro, a formação é cara. É difícil você se formar, todo curso que você faz é muito caro. É a Flávia Marçal da UFRA, exatamente, Alessandra. Tudo é caro em aba. Então, para você se tornar um analista do comportamento, você tem que fazer uma pós, tem que fazer um VibMap, você tem que fazer um Pix, você tem que comprar um protocolo. Então, é tudo muito caro, é difícil. Então, exige muito estudo, exige estudo de verdade. A aba é a coisa mais difícil que eu já aprendi. Bom, dito isso, esse é um motivo. Tem um segundo motivo, que é a estrutura, porque uma intervenção baseada em aba é uma intervenção de 20 horas a 40 horas por semana. Como que você vai ter uma intervenção dessa que seja barata? Não tem como. Então, vamos lá. Como é que funciona normalmente? Eu contrato alguém vem aqui, faz a avaliação da criança, alguém com muita experiência, muito bem informado, portanto, a hora de trabalho desse indivíduo é caro. Ele vem aqui, faz a avaliação e aí ele treina um aplicador, que normalmente é um estagiário, que tem uma mão de obra mais barata. Mas a pessoa que contrata ele, que contrata esse estagiário, tem um monte de custo de contratação, se esse indivíduo fizer alguma coisa de errado, ele vai ser processado. Então ele tem que ter uma margem que vai garantir essas eventualidades quando elas acontecerem, tudo isso. Então, quando você soma tudo isso fica um caminhão de dinheiro e pouca gente pode pagar. Sei lá, deve ter 1% das pessoas com autismo que consegue ter uma intervenção como essa porque seus pais podem pagar, o que é um absurdo. Então nós estamos falando de 99%, ou pelo menos mais de 90%, que não tem acesso ao que é intervenção para autismo. Só que, veja, a saúde do Brasil, o sistema de saúde não é capaz também de prover uma intervenção com essa intensidade. Mas a educação é. Por quê? Eu não disse que é a partir de 20 horas. Quanto que é a creche no Brasil? Quantas horas? A partir de 20 horas. Né? De 20 a 40 horas. Ou seja, a gente pode dar uma intervenção nível padrão ouro no Brasil, gastando quase nada. Muito próximo de nada em relação ao que já é direito hoje. É só a gente alinhar tecnicamente o que é feito com o que dizem as pesquisas científicas do mundo. Você tinha falado sobre o aplicador, né? Quem é esse profissional do aplicador? Quem pode ser? Qual que seria a formação? E aí eu queria que você também falasse um pouquinho sobre a diferença de supervisão, intervenção. Tá. Então, eu vou falar como é que é o processo, aí eu falo do aplicador. Vamos imaginar o seguinte, eu vou falar, as empresas podem trabalhar de maneira diferente. Eu sou membro de uma empresa que chama Lunaba, então eu vou falar como a nossa empresa trabalha. Menos agora, então eu vou falar como é que a gente está fazendo agora. Por exemplo, uma pessoa de uma cidade X fala assim, olha, Lucelmo, eu quero um atendimento baseado em aba aqui, certo? Ok, então primeiro a gente quer saber qual é o perfil dessa criança, porque nós temos supervisor, cada supervisor tem um perfil de estudo. Tem uma moça que estuda mais casos severos, agressivos, tem um rapaz que estuda mais alfabetização, mais essa área acadêmica, tem uma outra pessoa que é melhor em casos bem mais leves, assim por diante. Bom, eu peguei, então, a pessoa entra em contato, a gente vai uma pessoa lá. Ela tem que fazer a avaliação da criança cara a cara, né? Tem que pegar a criança, pegar um protocolo de avaliação. Tem vários protocolos. Só tem um protocolo, por exemplo, um ABLS. Se eu pego uma criança de 8 anos, eu vou usar um ABLS normalmente. Se eu pego uma criança bem pequenininha, talvez eu pegue um Portage de 1 ano, né? Então, depende da criança. Então, tudo bem. Eu fui lá, avaliei, e aí eu vi o que a criança precisava aprender e ela não aprendeu ainda. O que quer dizer o que quer dizer que ela precisava aprender? Eu estou falando dos marcos do desenvolvimento. Uma criança tem que fazer tal coisa em tal data, tal coisa em tal idade, tal coisa em tal idade, assim por diante. Bom, isso tudo bem. Eu fui lá, avaliei, e agora eu sei o que ela precisa aprender que ela não aprendeu ainda. Tá?
E eu descobri o que ele está em excesso, o que ela está fazendo que pode estar prejudicando. Por exemplo, ela grita muito, isso prejudica. Você bate a cabeça na parede, isso prejudica, e assim por diante. Então eu avalio qual é o déficit e qual são os excessos. Quando eu avalio isso, eu escrevo um plano de ensino individualizado. Ou seja, é um conjunto de programas, tem metas, tem uma série de coisas, mas o principal é um conjunto de programas comportamentais para eu ensinar cada uma dessas coisas. Então, por exemplo, vamos imaginar que nos déficits dessa criança, ela não fala. Aí eu digo assim, opa, ela não fala, isso é um problema. Mas ela não fala, vamos ver quais são os pré-requisitos da fala. Se eu falar para ela assim, papá, ela repete papá, ela repete pá. Não, então ela não sabe repetir. Ela não sabe imitar um som. Não é exatamente imitar, mas como se fosse imitar o som. Se eu fizer só assim, ela imita? Não. Imitação fonoarticulatória ela não tem. Vamos para baixo. Ela imita imitação motora fina? Não. Então vamos para baixo. Imitação motora grossa com o corpo? Não. Então vamos para baixo. Imitação motora grossa com objeto? Sim. Então eu vou começar do imitação motora grossa com o corpo. Aí eu vou imitação motora grossa com o corpo. Quando ele encerrar isso aqui, quando ele tiver ok, eu vou imitação motora fina, depois imitação do movimento fonoarticulatório, e aí eu vou trabalhar aspectos da fala. Isso não quer dizer que eu não vá ensinar comunicação alternativa. Estou falando só do caminho da fala. Isso também não garante que o indivíduo fale. Muitos falam, mas tem alguns que não falam, tá certo? Mas tudo bem. Então, é só para você entender o processo. Eu vou lá, avaliei, fiz essa programação, portanto, eu vou começar com um programa de imitação motora grossa com o corpo, além dos vários outros programas, dos vários outros domínios do desenvolvimento. E aí, depois que eu fiz isso, digamos que eu vou fazer 10 programas por vez com essa criança. Eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar alguém, eu vou treinar uma pessoa para aplicar. Né? Veja, só fazer um parênteses. Agora, durante a pandemia, nós não temos feito avaliação presencial. Temos feito pré-avaliação, que é um processo de avaliação através dos pais. Mas que não é tão bom, mas é o que é possível fazer nesse momento. E aí depois, sempre tem que fazer a avaliação com a criança. Esse é o que a pesquisa mostra. Bom, esse aplicador pode eventualmente ser os pais? Pode. Nesse momento está tendo que ser. Mas não é o ideal, porque o pai, a mãe já tem um monte de coisa para fazer. Existe um problema de engajamento emocional que impacta no engajamento. Então, muitas mães não conseguem se engajar. Então, normalmente a gente treina uma pessoa. Essa pessoa, ela no Brasil, normalmente chama ela de AT, ou ela é o aplicador de uma intervenção baseada em aba. Qual é a formação dela? Ela não precisa ser formada. Não precisa. O que ela precisa ter é um curso de aba. O que é um curso de aba? É um curso, lá nos Estados Unidos, eu vou falar, como aqui não é regulamentado, eu vou dar o exemplo de lá. Esse curso de aba, ele tem um conteúdo específico e ele é de 40 horas. Então esse aplicador tem que ter um curso de 40 horas para ele receber o programa e saber o que fazer. Ou, normalmente, quando você contrata uma empresa que vai fazer a intervenção de uma criança, ela já treina um aplicador. Então ela vai treinar ali, ela normalmente lança na internet. Pessoal, estudantes de psicologia ou de pedagogia, manda o currículo, e aí pega as pessoas, vê quem que tem jeito com criança e tal, e aí você treina ele, certo? E aí o supervisor, digamos, eu fui numa cidade lá, fui lá em Manaus, voltei para São Paulo, e aí toda semana eu faço a supervisão com esse aplicador, pela internet, pelo Skype. Nessa supervisão, é o supervisor, que esse sim é um especialista, com muita experiência, muita formação, ele que toma decisões, ele que diz, esse programa aí, ele já aprendeu, passa para o próximo. Ou, esse programa não está dando certo, vamos mudar, porque essa estratégia não está funcionando, né? Vamos mudar. Enfim, ou continua, está dando certo, continua, vamos lá. Então, a supervisão, ela é semanal, né? E a cada quantas vezes, vai depender, esse supervisor também faz a orientação para os pais. Se a gente implementasse esse sistema na escola, quem que seria o aplicador? O mediador escolar. O mediador que está na sala com a criança. E quem seria o supervisor? O profissional de sala de recurso. Portanto, o mediador já é um direito, já existe, está na Lei 12.764. O profissional de sala de recurso já existe. Portanto, qual é o gasto? Nenhum. Nós estamos falando aqui só de mudar a orientação técnica. É interessante, né? Porque é questão de política pública para que funcione com qualidade, com evidência científica. E aí, como que seria aplicar isso, o ABA na escola, em sala de aula?
Tá, E aí a vou me gente imaginar. pensar também na questão da educação infantil, porque a gente falou um pouco entrando um pouco de política pública, porque ainda na educação Sim, infantil tem aquele coisa do cuidador e esquece que é educação também. exatamente. Isso é muito importante. A educação infantil não é cuidado, não é serviço social. Ela é parte da educação. Então vamos lá, vamos imaginar o seguinte. Imagina uma escola, as escolas da educação infantil, elas têm uma rotina, né? Imagina que nessa rotina tenha 1 hora de brincadeira compartilhada. Só um exemplo, tá? 1 hora em que as crianças sentam e tem brinquedos, e esses brinquedos é para eles brincarem com eles, tá bom? Então, a ideia essa criança tem que interagir, porque é essa habilidade que está sendo valorizada ali. Isso está na BNCC, né? Essas coisas das interações, inclusive. E aí, é claro que eu também posso individualizar para essa criança. Mas tá bom. Aí chega nisso, o que a gente verifica? Que essa criança não brinca com nenhuma outra. Ela não brinca, porque ela tem o transtorno do espectro autista, por exemplo. Ou ela tem um suspeita de autismo e ela não brinca com nenhuma outra criança. Então ela fica sentadinha, brincando sozinha. Então eu tenho que ensinar ela a brincar com outra criança, tudo bem? Então digamos que eu tenho um mediador. Então o que o mediador tem que fazer? Digamos, eu tenho que avaliar em que ponto está essa criança. Talvez eu tenha que trabalhar uma habilidade muito inicial com ela. Mas digamos que ela já esteja nesse ponto, que eu falo, ela repete o que eu falo. Tudo bem? Aí eu chego para a criança e eu escrevo um programa. O programa pode ser o seguinte, por exemplo, iniciação de brincadeira com ajuda ecóica. Então, eu pego essa criança, levo até outra criança e falo para ela assim, brincar. Ela repete, brincar. Aí a criança ela já responde, porque as crianças respondem a isso. A outra criança que tem o desenvolvimento típico responde. Aí ela começa a brincar. Então eu dei uma oportunidade dela iniciar uma interação de brincadeira. Só que eu tive que falar para ela repetir. Depois eu posso aumentar essa iniciação. Vamos brincar? Se ela repetir bem. Depois eu vou retirar a minha fala ecóica para ele não precisar mais da minha ajuda para pedir iniciação. Ele só chega perto do outro e aí o outro já vira, a gente chama de estímulo discriminativo. Ele vira o estímulo discriminativo para ele se comportar dizendo, vamos brincar? Né? Tem outros estímulos também, que é o próprio ambiente, o próprio brinquedo, etc. e tal. E aí eu vou ensinando essa criança a pedir para brincar sem precisar da minha ajuda. E aí isso está no planejamento, que eu quero que depois ele peça sem eu estar, inclusive, perto. Né? Bom, e aí eu ensinei ele a fazer a iniciação. Digamos que ele não saiba, no entanto, não só iniciar, mas ele não saiba responder também a iniciação. Então eu posso pedir para uma outra criança só chegar perto. A outra criança fala, vamos brincar? E aí ele não responde nada. Aí eu ajudo ele, vamos. Aí ele fala, vamos. Digamos que ele repita. Se ele não repetir, talvez eu tenha que ensinar ele a repetir primeiro. Ou talvez eu tenha que ensinar ele a já brincar. Enfim, depende da habilidade que ele está precisando naquele momento. E aí eu ensino ele a responder a interação. Ele responde a interação e engaja na brincadeira. Talvez eu tenha que ensiná-lo a brincar com o carrinho, a brincar com a boneca, a brincar com sei lá o quê. Então depende do que um indivíduo precisa. Mas isso é só um exemplo de como nós estamos falando de intervenção baseada em aba e nós estamos falando da escola. Vou dar outro exemplo. O mediador escolar. Quantas vezes, eu quero saber se tem mediador escolar aqui assistindo, fala para mim se é um mediador na escola, eu quero que vocês falem para mim o seguinte, quantas vezes por dia vocês entregam uma coisa qualquer para a criança que vocês acompanham? Ou uma coisa que estava no chão, ou uma coisa que alguém deu para você entregar, qualquer uma dessas coisas. Bom, eu quero que vocês falem aí. Mas, vamos imaginar que são 5 vezes, tá bom? Sim, ou 10 vezes. Então imagina o seguinte, que tem um programa dizendo o seguinte, que toda vez que cair alguma coisa no chão, ele vai entregar, como por exemplo essa caneta, ele vai entregar, mas antes de entregar, ele tem que dizer, Joãozinho, quando o Joãozinho olha para ele, é que ele entrega. Digamos que Joãozinho tem um problema, tem um prejuízo no contato visual. Então ele não vai mais entregar, ele vai dizer, Joãozinho, quando o Joãozinho olhar, ele vai entregar. E se o Joãozinho não olhar? Tá escrito lá no programa. Né? Ele vai pegar a mão de Joãozinho e vai colocar no próprio rosto. Isso é uma dica fortíssima. Então, isso é muito improvável que a criança não olhe. Quando a criança olhou, aí ele entrega. E aí ele vai retirando essa dica, só chamando, ele já vai entregar, ele já vai olhar e ele vai entregar. E aí, quando isso estiver bem estabelecido, quando atingir o critério,
e o profissional de sala de recurso formado nisso, conhecendo os critérios, você olha, essa habilidade já foi desenvolvida. Agora, nós vamos ensinar o contato visual sustentado. Agora você vai chamar João, e quando ele olhar para você vai contar 1, 2, depois você vai entregar. Depois você vai contar até 3, depois você vai entregar. E aí depois você não vai mais pedir, chamá-lo só depois que estiver perto. Você vai chamar longe. Isso tem que estar no programa. Esses programas, inclusive, estão descritos aqui. Peraí. Esses programas de contato visual, exatamente do jeito que eu falei, estão descritos aqui, ó, nesse livro aqui. Ensino de habilidades para pessoas com autismo. Então tem com apoio, né, com a mão, ela está descrevendo isso aqui, imediato, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, chamando de longe, depois chamando de longe quando ele está no meio de uma brincadeira, tem uma série de critérios, até ele atingir um contato visual adequado, né, pleno, digamos assim. Então isso não é possível fazer na escola? É possível fazer. Só que a gente não faz. Por quê? Porque a gente não conhece. O seu público é um público muito ligado à educação. Não é isso? E muito ligado à educação especial. Bom, eu quero que vocês me digam aqui se eu estou mentindo. Se você fizer uma compra de 5 mil reais, 5 mil, que é dinheiro para Deus, livros de educação já são mais baratos. Os professores, normalmente, eles sabem que a gente é pobre, né? Se a gente fizer 5 mil de livro, com educação especial na capa, que na capa tem educação especial, eu duvido que tenha uma prática em um desses livros, de todos os livros que você comprar com 5 mil reais. Porque eu nunca vi um livro que tenha a palavra educação especial na capa. Não estou dizendo que não exista, estou dizendo que eu nunca vi. Que tem educação especial na capa e que dentro dele tenha qualquer prática. Normalmente ele vai dizer que somos todos iguais, tem que respeitar a diferença, tem que respeitar a diversidade, que Salamanca é legal, que antigamente jogava as crianças na pirambeira, não joga mais. Não é? Digam para mim se eu estou mentindo aqui. Não é isso. Não tem práticas, mas por que isso? Porque tem uma galera chamada inclusão total, que eles dizem o seguinte, que se o professor tiver o coração bom, a criança aprende. Então, não precisa de prática, não precisa nada disso. Ele só precisa te convencer a ser do bem. E é isso que os livros todos ficam tentando fazer, convencer você a ser do bem, convencer você a ser a favor da inclusão. Então, esse é o nosso grande problema, na minha interpretação. Inclusive, vai tudo muito pelo lado do amor, né? Todo amor excesso as evidências científicas. Eles não falam do amor, eles falam assim, não, o atitudinal favorável, eles usam uma palavra para parecer mais científico. Bonita, né? E aí, sobre né, o método ABA, qual que é a melhor idade para começar a intervenção? E até quando seria, né, essa intervenção em ABA? Tá, não é o método. Não, professor, perdão, intervenção em ABA. Isso. Bom, o ideal da gente começar é assim que nasce. Nasceu seria o ideal. Só que a gente não sabe quando nasceu que a criança tem um transtorno do desenvolvimento. Então, de um modo geral, o que a gente faz? A gente faz um rastreio, quer dizer, em geral, o que se faz de mais moderno, né, nos países desenvolvidos? Se faz o que a gente chama de rastreio universal. A criança, a gente vai acompanhando ali, ó, se ela tá no marco do desenvolvimento. Pode ser até coisa mais simples, com a carteira de vacinação, com um teste de triagem para o desenvolvimento Denver 2, ou com a própria MCHET, quando a criança está com 16 meses. Então a gente vai avaliando a criança para ver se tem risco. Se tem alguma habilidade que não está correta, na idade correta, então a gente já inicia, mesmo que não tenha o diagnóstico. Então, é praxe nos Estados Unidos ou no Canadá, por exemplo, que você pega uma criança, você deu risco de desenvolvimento. Não, vamos voltar um pouquinho aqui. Quem tem bebê sabe, você leva o bebê no médico, o médico ouve o pulmão, ouve o coração. Ora, mas você não relatou nenhum problema cardíaco. Por que ele ouve o coração? Porque é praxe. Ele ouve de todas as crianças. Então, é praxe, nos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, você fazer teste de desenvolvimento nas crianças também. Você ouve o coração, ouve o pulmão e faz teste de desenvolvimento. Deu um risco para o desenvolvimento, você manda para a intervenção. Você faz 2 encaminhamentos. Um, para alguém avaliar se isso é uma condição como autismo ou deficiência intelectual, com avaliação diagnóstica, e, ao mesmo tempo, para a intervenção baseada em ABA. Ao mesmo tempo, não é depois que sai o diagnóstico. Então, essa é a questão. Agora, então a resposta é, quando começar, o quanto antes. Ponto.
se possível, assim que nascesse era o ideal. É assim que você desconfia, portanto. Segunda coisa, até quando funciona? É assim, ó, hoje funciona menos que ontem. Amanhã funcionará menos do que hoje. E assim por diante. Mas ela funciona sempre. Sempre. Existe só uma, até hoje, só uma meta-análise, uma grande pesquisa no mundo sobre intervenção para adultos com autismo, que é o National Standard Project 2015. E ele diz o seguinte, para adultos só tem uma coisa que funciona, que é a intervenção focal em aba. Ou seja, eu falei que uma intervenção que a gente faz normalmente ela é intensiva e precoce. Ela ataca todos os domínios do desenvolvimento. Não falei isso para criança? Esse é o que tem, é o que a Juliette faz, o tratamento global. O focal não é assim. O focal é assim, eu pego um comportamento e ou eu ensino ou eu trabalho para diminuir, dependendo se o comportamento for inapropriado, né? Então eu pego um comportamento e ataco um por vez. Isso que é o ensino focal. Isso é a única coisa que tem evidência para adultos. E eu vou voltar para a sala de aula de novo. Muitos mediadores, né, têm dificuldade na questão da resistência do aluno em sala de aula. E aí, como a gente pode tentar trabalhar, por exemplo, a resistência dele fazer atividade, da questão do reforçador? Eu queria que você falasse um pouquinho. Então, tudo depende. É assim, ó. Todo comportamento tem uma função. O comportamento, ele é da mesma forma... Peraí, deixa eu só falar uma coisa aqui. O Fabiano está dizendo, questionável, o cérebro é plástico, flexível, quanto o sujeito respira. Sim, mas cada vez menos. Cada vez menos. Basta qualquer pessoa aprender línguas. Dá para você aprender? Dá. Agora bota um menino de 2 anos para aprender línguas. Ele aprende uma semana, o que a gente vai demorar 20 anos para aprender. Se você deixar um menino com 6 meses na China, ele vai falar mais chinês, mais mandarim, do que se qualquer um de nós aqui mudar para a China e morrer lá de velhice estudando mandarim. Então, é plástico? Mas não é tanto. A plasticidade brutal mesmo é antes dos 3 anos, antes da poda neural. Depois, hiperonomútil. Basta ver todas as pesquisas, sem nenhuma exceção. Nenhuma exceção. Todas, 100%. Então, a gente questiona ou não questiona, dependendo das evidências, e não da suposição. Né? Mas, continuando. Então, a pergunta é, quando uma criança se comporta para sair da sala, ela faz isso por quê? Ela pode fazer isso, por exemplo, porque ela tá mal, porque aquele barulho é muito agressivo para ela. Não, Elisandra, a neuroplasticidade é para sempre, mas ela é cada dia menor. Essa é a questão. Então, ele pode se comportar para sair da sala porque aquilo está sendo agressivo para ele, com som. Né? Então, aquilo é ruim para ele. Então, ele se comporta, ele tem um conjunto de comportamentos... um conjunto de comportamentos disruptivos, e aí ele sai, o professor fala assim, vai dar uma voltinha, e aí ele consegue sair da sala. Hipótese número 2, ele quer fugir da atividade, porque ele não quer fazer aquela atividade. Você acha que não é melhor fugir da atividade do que fazer lição de matemática, português, tudo isso? Isso é outra possibilidade. Outra possibilidade, coisas que eu já vi. O diretor fala assim, não, quando ele está assim, ele está muito nervoso, eu levo ele para minha sala... Ponho uma música bacana, diminuo a luz, faço uma massagem nele. Pô, aí até eu, né? Então ele tá querendo ganhar uma coisa, um conjunto de coisas que ela interessa. Ou que ela fala assim, não, ele tá nervoso, quando ele fica assim, ele tá nervoso, vou dar pra ele um bonequinho pra ele brincar. Então ele pode, né, ficar brincando de alguma coisa. Então ele quer ganhar alguma coisa. Ou, vamos imaginar assim, porque quando a gente fala de comportamento disruptivo, pode ser de muitas formas. Digamos que ele se bata no rosto. Ele se bate para sentir essa dor, essa sensação sensorial. Isso pode acontecer também. Então, todas essas possibilidades... por atenção, muito, muito importante, não poderia deixar de falar isso. Por atenção, professor, dá atenção. Por que você está fazendo isso? Não faz isso. Por que isso? Não faça isso. Assim por diante. Então, cada uma dessas funções exige uma intervenção diferente. Esse que é o grande problema. Que a gente não aprendeu a fazer análise funcional na faculdade, na nossa formação em educação. E sem análise funcional não tem nada que possa ser feito. Porque se eu disser uma coisa para você, pode ser o contrário o ideal, a depender da função. Eu vou dar um exemplo, pensando que é uma função, tá bom? Imagina o seguinte, que tem uma menina com autismo, eu vou falar de um caso real, que ela se comportava assim, ela batia no rosto, chorava e gritava. O professor falava assim, mediador,
Dá uma voltinha com ela, dá uma caminhadinha só para ela acalmar. Você vai ficar tranquila. E aí ele dava aquela volta e voltava. Então, por que que ela fazia isso? Ela se comportava para sair da sala. Então imagina o seguinte, que isso acontecia em média a cada 20 minutos. Então imagina o seguinte, isso aqui ela vai enchendo o saco, quando deu 20 minutos ela encheu o saco e ela se comporta assim e ela consegue sair. E aí o que a gente faz? Com 10 minutos, a gente deixava ela sair. Antes dela estar com o saco cheio. Só que a gente não simplesmente falava assim, sai. A gente ensinou ela a entregar um cartão. Ela entregava um cartão e aí ela saía. Ela não verbal, né? Entregava o cartão e ela saía. E aí, quando ela não tinha... se ela tivesse nesse momento, em algum momento, aí a gente mantinha em sala. Por quê? Porque o saco dela enche com 20 minutos. Eu tô com 10 minutos. Quer dizer, mesmo que ela tenha, não vai ter motivação. Vai ser fraquíssimo. Né? Então, a gente ensinou isso para ela. Quando a gente teve 3 dias sem nenhum episódio, a gente aumentou de 10 para 12 minutos. Quando não teve mais, aumentou de 12 para 15. E a gente foi aumentando até 25 minutos, uma vez por aula. Quando a gente aumentou para 25 minutos, a gente mudou. A gente não determinava mais o tempo. Quando ela queria, ela pegava e entregava o cartão. Então, se ela entregasse muito, aí a gente tem que fazer outro procedimento para diminuir. Mas nesse contexto não foi preciso, entendeu? Então, perceba que a gente fez uma intervenção antecedente. Isso chama intervenção baseada em antecedente. Uma intervenção baseada em antecedente, que é, nesse caso, um reforço diferencial de resposta alternativa. Na verdade, também tem a alteração da consequência, né? E a gente conseguiu zerar esse comportamento. Mas se for por atenção é diferente, se for sensorial é diferente, então vai depender da função. Só com análise funcional. Tem que fazer análise funcional. Alguém perguntou aí. E assim, nesse momento de pandemia que a gente está assim, bem complexo, como que a gente pode pensar também em aba na questão educacional para os pais em casa, para poder estar estimulando? Qual a dica que o senhor daria? Você. Não, senhor. A principal dica é a seguinte. A gente não conhece muito, em geral, de ciência sobre o comportamento humano. A gente conhece ciência de outras coisas, né? Então, por exemplo, sei lá, física ou química, né? Quando você junta uma coisa com outra, isso causa outra coisa, né? Ou seja, o que causa uma reação química é o que você fez antes, ou o que foi feito antes. O que causa um evento físico é o que foi feito antes. No caso de comportamento humano, se tivesse uma coisa que as pessoas deviam aprender, é só isso, pelo menos isso. O que causa o comportamento não é o que vem antes, é o que vem depois. É isso que a gente precisa descobrir, que o que causa o comportamento é o que vem depois. No caso dessa menina, alguém escreveu que estresse. Não é estresse. O que causou o comportamento dela não é o estresse. Porque o estresse vem antes. O que causou é o professor falar, dá uma voltinha aí, fica tranquila. É aquilo que o comportamento atinge. Então, sempre que tiver um comportamento inadequado, a pergunta é: o que esse comportamento está dando para essa criança? Qual é a função que ele está atingindo? Ah, mas tem comportamento que não tem. Se bater a cabeça, por exemplo. Não, tem. É vantajoso para ele. Qual é a vantagem que ele está tendo ao bater a cabeça? É a atenção? Talvez seja. É o que ele está sentindo? Talvez seja. Isso é comum. Sentir dor pode ser prazeroso. E basta ver que mesmo pessoas com desenvolvimento típico podem desenvolver comportamentos masoquistas extremos. Né? Basta você ver, tem um monte de campeonato que as pessoas pegam ganchos, colocam no mamilo e são penduradas. Então, ele pode ser, mas eu só vou descobrir fazendo análise funcional. Mas é claro que uma mãe em casa com a criança pode fazer alguma coisa parecida com a análise funcional, uma avaliação funcional ali. O que ele está fazendo isso? O que ele está ganhando? O que ele está se dando bem ao fazer isso? E aí, procurar conhecer esses procedimentos de aba para poder resolver esse problema. Não basta você simplesmente tirar o reforçador. Por exemplo, a criança bate a cabeça. Digamos que a mãe fala, acho que é por atenção. Vou tirar a atenção. Bater a cabeça vai piorar e não melhorar, no princípio. Isso se chama explosão da extinção. Isso é um fenômeno bem conhecido. Então, eu teria que dar outra oportunidade para ele de ter atenção. E não simplesmente tirar a atenção de bater a cabeça.
Então, são procedimentos um tanto complexos. Mas se você entender que o comportamento é causado por aquilo que acontece depois, já melhora muito. Eu dei 3 sugestões, tenho dado 3 sugestões para as mães que estão em casa, para a gente tentar evitar esses problemas e não reagir a eles. Primeiro, fazer uma rotina visual. Existem essas pesquisas, né, principalmente do Flannery Horner, de 94, que mostram que quando você dá previsibilidade para a criança, isso melhora muito, né, diminui o comportamento agressivo. Segundo, colocar essas crianças na atividade doméstica. Por quê? Porque quando você põe ele para a atividade doméstica, você consegue dar atenção para ele ali, para ele fazer uma coisa adequada, uma coisa que inclusive vai ser importante para a autonomia dele. Porque normalmente como é que a gente faz? Está em casa, pandemia, ele está quietinho, aí deixa ele. Time que está ganhando não se mexe. Quando ele começa a fazer coisa errada, você dá atenção. Ou seja, quando ele se comporta bem, não tem atenção. Quando ele se comporta mal, ele tem atenção. Então, atenção, comportar mal, digamos assim, é selecionado e ele aumenta até ficar insustentável. Quando você põe ele para fazer atividade doméstica, você naturalmente vai dar atenção. Então, você está dando atenção para o comportamento que é adequado, que é te ajudar ali. E terceira coisa, fazer atividades psicomotoras, ou seja, atividade que tenha gasto energético. Isso é muito importante para a saúde global, é muito importante para o desenvolvimento da coordenação motora e é muito importante também para regular o sono, porque esse gasto energético ajuda a regular o sono. Um bom sono, ele é muito importante. Né? Problemas de sono, transtornos de sono estão entre os maiores preditores de comportamento agressivo, por exemplo. Peraí, professor. Acredito que oferecer conhecimento minimado para educação. Nisso que você falou, vai diminuir também a estereotipia? A estereotipia, vamos lá. Existem várias coisas, né, que atuam sobre a estereotipia. Tá? Em primeiro lugar, depende da função da estereotipia. Qual é a função dela? A estereotipia pode ser sensorial, ela pode ser por atenção, ela pode ser por fugir, pode ser tudo isso. Então depende da função. Então eu tenho que fazer uma intervenção baseada na função, certo? Se ela for uma estereotipia que é sensorial, como grande parte delas o procedimento com melhor evidência se chama Response, Interruption and Redirection, RIRD, ou RIR em inglês. Eu não conheço literatura em língua portuguesa desse procedimento, tá? Então, o que é? Você bloqueia, digamos que ele esteja fazendo alguma... Veja, primeiro, vamos voltar um passo antes. A gente só intervém numa estereotipia se ela traz prejuízo para o indivíduo, tá? Se não, deixa a criança, deixa ele. Agora, se traz prejuízo, aí sim, certo? Só se trouxer prejuízo. Então, a gente bloqueia, a gente vai lá, abraça, por exemplo, de alguma forma bloqueia, faz 3 perguntas ou 3 demandas, se a pessoa não for verbal. Quando ele fizer as 3, você redireciona para outra atividade de interesse. Então, bloqueio, 3 demandas e redirecionamento para uma atividade de interesse da criança. Isso é na hora que a estereotipia acontece. Mas tem um outro procedimento muito bom para evitar que ela aconteça, ela já diminui, que é esporte. Atividade física. É muito, muito importante a atividade física para pessoas com autismo. Muito importante. É importante para todo mundo. Mas para essas crianças, com certeza, é fundamental. Tem uma pessoa pedindo para explicar de novo sobre a explosão do reforçador, do reforço e do reforçador. Da extinção. Isso aí não é coisa de autismo, é coisa de todo mundo, tá? Imagina o seguinte, que você tá no telefone, você tem um namorado, uma namorada, sei lá. E aí você fala com a pessoa, todo dia ela te liga e fala, oi amor, você fala, oi amor, você reforça o comportamento dela ligar. Todo dia fica naquele lenga-lenga. Aí um belo dia você fala, olha, é muito chato, olha, eu não quero mais, tchau, não quero mais você. Pá. O que ele faz? Isso é extinção. Ele se comporta, não tem mais reforçador. Ele liga, você não atende mais, não tem mais um reforçador. O que acontece? Ele para de ligar? Não. Ele liga 100 vezes para você. Ou seja, o comportamento aumenta de frequência. Intensidade. Ele não liga e fala oi, amor. Ele fala, não, cara, por que você me atende, cara? Aumenta de intensidade. E ele não só liga, ele deixa recado no seu direct, ele publica na sua linha do tempo, ele liga para sua amiga, ele manda mensagem de texto, ele vai no seu trabalho, aumenta. Então ele começa a variar para tentar ter acesso ao reforçador. Né? Então ele aumenta de frequência, intensidade e variabilidade. Vamos fazer uma comparação. Uma criança no mercado
que ele fala assim, eu quero salgadinho! E aí você dá o salgadinho para ele toda vez. Aí um belo dia você fala assim, não vou dar mais. Não tem mais salgadinho. Acabou o salgadinho. Ele fala assim, então tá bom, não vou chorar? Não. Ele chora o dobro, ele se joga no chão, ele joga o salgadinho no chão. Ou seja, aumento de frequência, ele faz mais isso. Intensidade, ele vai chorar muito mais alto, muito mais forte. E variabilidade, ele começa a derrubar, se jogar no chão. Então, tudo isso ele faz. Só que se você, mesmo assim, não entregar o reforçador, o comportamento acaba. Só que é muito difícil você segurar o tchan no mercado. É muito difícil segurar o tchan, a criança está batendo a cabeça mais forte. Então você tem que se antecipar a esses efeitos colaterais de extinção, né? Para que você não precise passar por ele. Tem certas situações que tudo bem, você pode passar por ela, né? Mas só para dizer uma coisa, o que é importante? Você entender isso. Porque se você não entender, vai acontecer o seguinte. Você vai ver ele bater na cabeça, e aí você vai falar assim, eu acho que é por atenção. Já reparou, amor, que a gente dá atenção toda vez que ele bate a cabeça? Aí o maridão fala, Aí você fala assim, então eu acho que é atenção, vou retirar a atenção. Quando ele bater a cabeça, eu vou fazer assim agora. Aí o que ele vai fazer? Extinção, ele vai bater a cabeça mais forte. Aí você vai falar, com ele não funciona. Então no caso dele é do autismo, não é isso, não é comportamental. E aí você vai dar atenção quando o comportamento de bater a cabeça estiver no topo, no pico. Aí você não só não resolveu, quando você piorou. Porque agora o comportamento acontece nesse nível mais alto. Né? Além de outros problemas que fazem o comportamento ficar pior. Então, extinção é muito preocupante. Para você fazer, você tem que aprender muito, estudar muito antes. E aí, falando em estudar, aqui no Brasil, aonde a pessoa pode fazer, por exemplo, uma pós-graduação, aonde ela pode procurar cursos, né, já que para estar se capacitando? Tá. Existem vários cursos. Eu não conheço a maioria dos cursos no Brasil, me são desconhecidos, mas tem o do UFSCar, tem o do Grupo Método, tem o do Grupo Paradigma. O UFSCar, eu não sei em que lugares que tem, mas eu sei que tem em São Carlos e em São Paulo. O do Grupo Método eu sei que tem, que é do IEPSIS, tem em São Paulo, tem em Porto Alegre, e tem em Curitiba, e não sei onde mais que tem. Mas acho que tem alguns no Nordeste, tem enfim, tem vários aí. Online tem o do CBI of Miami, que é o grupo que eu coordeno, que eu coordeno a pós em aba online, né? Que é o que eu sei que a gente faz uma coisa séria, bacana. Mas tem outros também, tem muitos outros, mas é importante observar se é uma coisa de qualidade, perguntar para pessoas que conheçam, né? Para ter certeza de que é uma coisa bacana. E aí quem faz a pós-graduação em aba, aí ela pode tornar-se supervisor em aba. Então, ela pode porque a palavra supervisor, ela pode ter vários sentidos, né? Então veja, não tem regulamentação no Brasil. Então eu só vou dizer como eu enxergo isso. Então eu entendo que uma pessoa que faz uma pós-graduação, ela pode ter casos, ou seja, e ela é supervisor do AT, do aplicador. Né? Então ela tem um caso ali, de uma criança que ela atende, o convênio só vai pagar se ela tiver só vai pagar a título da formação anterior dela, então se ela é fono, se ela é TO, se ela é psicóloga, alguma coisa assim, e não como analista do comportamento, porque não está regulamentado, mas existe o mercado particular, né? E aí ele pode supervisionar um caso, por exemplo, mas ele tem que ter um supervisor. Esse supervisor que ele tem que ser mais estudado que ele, tem que ser uma pessoa com mestrado ou com doutorado na área. E o analista do comportamento, ele sempre tem supervisor. Todos, sem nenhuma exceção. Se você for analista do comportamento, se tiver 18 doutorados e 70 anos de experiência, você tem que ter supervisor. Todo analista do comportamento tem que ter supervisor. Só que quando você é iniciante, você vai ter um supervisor com um nível maior de experiência e expertise que você. Quando você está num nível master aqui, você vai ter um outro supervisor que é alguém com uma formação semelhante à sua. E o que a gente precisa tentar fazer, né, para que a gente consiga essa regulamentação em aba? Só existe uma forma no Brasil de regulamentar uma profissão que a gente permita controlar o processo. É se o presidente da República mandar um projeto de lei para o Congresso Nacional prevendo a criação da profissão e de um conselho.
e aí o Congresso Nacional aprovar isso. E aí cria-se um conselho, o conselho cria regras de admissão, que pode ser uma prova, uma formação anterior, enfim, tem várias formas diferentes. Se pegar advogado, por exemplo, tem formação mais prova, pega médico é só formação, e aí vai variar. E aí você tem que ter isso. O conselho não pode ser criado por um projeto de lei de iniciativa do legislativo, só do executivo, senão dá vício de iniciativa. Isso é que dificulta. Então é um processo muito complicado para a criação de profissões, viu? Eu queria que você falasse também, deixar um espaço aberto assim, para você falar dos seus cursos, né, do aulão que você tem feito, das lives. Então, eu tenho um canal no YouTube, né, que chama Luna Aba, e tem o meu Instagram, Facebook. A gente tem feito muita divulgação científica de análise do comportamento. Eu tenho muito cuidado com isso, eu gosto muito disso, porque eu acho que a ciência tem que chegar a todo mundo. Veja aí a confusão que está no Brasil por conta dessa tal da cloroquina, porque ninguém entende nada de ciência. Se a gente entendesse, a gente conseguiria se posicionar muito mais claramente sobre isso, todos os brasileiros, né? Independentemente de qual a linha política, partidária. Isso não deveria ter nenhuma interferência para a gente discutir isso. Então, e a gente faz essa discussão especificamente no autismo. Eu estava agora vendo, por exemplo, uma live da Bela Gil, uma pessoa super famosa, influente, que levou uma pessoa que recomenda que se pegue um alvejante industrial e introduza no ânus das crianças com autismo. Olha o nível de analfabetismo científico que nós estamos. Né? Que absurdo que nós estamos. Então a gente precisa divulgar o conhecimento científico. Eu publico muita pesquisa, muita coisa. Então a gente fez um aulão esse domingo agora de avaliação em habilidades sociais para autismo leve. Foi muito legal. A gente já está planejando o próximo aulão, vai ser sobre um protocolo de avaliação, show de bola. Então fiquem ligados lá e a gente faz inscrição, tudo certinho, porque em breve a gente vai fazer mais coisa. E tem também muito vídeo, muita coisa que a gente está publicando. É muito interessante essas oportunidades, né, que estão surgindo. A gente queria assim, te agradecer muito, né, por ter aceito o nosso convite. É muita assim, informação. Eu estou muito honrada, embora muito nervosa também, né? E a gente, para deixar que a gente já está caminhando para o finalzinho, né? Para responder algumas perguntas, né? Que foram feitas. Põe aí, diga aí. Vamos lá. Põe aí que é pra gente que vai passando, né? No Instagram é difícil se acompanhar as perguntas, é difícil, sim. Porque vai passando e se perde. Tem uma pergunta importante. Também serve para mediador escolar sobre a legislação? Não, Cássio, acho que é Cássio. A legislação do mediador escolar, são duas. Uma é a LBI, para todos os outros casos, e outra específica para autismo na Lei 12764 de 2012. Então, ela diz o seguinte, a legislação. É direito da pessoa com autismo um acompanhante especializado quando comprovada a necessidade. Qual que é o problema? É que a lei não foi bem redigida, essa é a verdade. Então, qual que é o problema? Ela não diz quem é o mediador, qual é a formação, não diz o que ele faz e não diz como comprova a necessidade. Então, vira uma loucura, cada município faz do jeito que quiser. Né? Então, a gente precisa de fazer uma pressão política. Cada lugar faz a sua pressão política para que as coisas sejam regulamentadas de maneira mais favorável àquele contexto. Então a gente precisa garantir, veja, como eu disse, deve sair novas diretrizes nacionais de educação especial. Eu e a Flávia redigimos de autismo, mas ainda vai passar por consulta pública, audiência pública, aprovação no plenário do Conselho Nacional de Educação. A gente não sabe se lá na ponta chega tal como nós planejamos. Mas como é que nós planejamos? Que esse mediador tem que ter uma formação mínima de 180 horas e descrevemos o que ele tem que aprender nessas 180 horas. E que no mínimo de 20% é na prática. Então, esse é a força política que a gente está batalhando para impor no processo de regulamentação no Brasil. Mas hoje, só o que tem é essa lei que eu descrevi.
E com isso a gente consegue implementar dentro das escolas, tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental, ensino médio. Exatamente. Inclusive, essa política que vai sair a qualquer momento, ela é a primeira que está prevendo a intervenção precoce e que está prevendo também no ensino superior. Então, está pensando nos nossos dois polos. Tem uma pessoa que escreveu aqui, ó, se automutilação pode ser uma característica do autismo, uma pergunta. Automutilação, eu não vou usar a expressão mutilação, porque vai depender. Porque mesmo que uma coisa não mutile, se ela machucar, então a expressão técnica que a gente usa é comportamentos autolesivos, ou em inglês, self-injurious behavior. Existem muitas pesquisas sobre self-injurious behavior, né? Tem a sigla CIB, e eu não me lembro exatamente qual é o percentual aproximado de pessoas que têm CIB, depende da maneira que é conceituado, mas é em torno de 30%. Então, não é uma característica do autismo, mas é uma coisa, um comportamento que aparece recorrentemente em pessoas com autismo, em decorrência sobretudo, de uma característica do autismo, que é o prejuízo na comunicação, e de uma outra que são as alterações sensoriais. Isso é até interessante, porque meu filho começou a fazer isso também, por questão do reforçador, você reforçar o negativo. E aí o Fred começou a se auto-machucar, né? E aí a escola vem naquele caos, e aí no caso seria da questão das atitudes, né? Que estavam sendo reforçadas. Grande parte das vezes. A Elisvânia perguntou, aba para síndrome de Down? Sim. A prática com melhor evidência para autismo e para a deficiência intelectual de um modo geral. Do ponto de vista do neurodesenvolvimento, a grande questão da síndrome de Down é a deficiência intelectual. Então, é a prática com melhor evidência, tanto para transtorno do espectro autista, quanto para deficiência intelectual, quanto para TOD, a mesma coisa. Para TDAH é que tem uma diferença, que a melhor evidência é a aba mais Ritalina, mais metilfenidato, né, mais medicação. E os demais intervenções baseadas em aba. Professor, eu te agradeço muito, né? A gente já está aí já encerrando, porque vai começar a contagem regressiva. Vai cair. Eu agradeço muito. Mais uma vez, peço desculpa a todos pelo meu nervosismo. E gratidão por ter aceitado o nosso convite, do nosso grupo, estar informando a tantas pessoas, e a gente te admira demais. Gratidão. Muito obrigada. Muito obrigado a você, obrigado a todo mundo. Tchau a todos, até a próxima. Obrigada pela oportunidade.